Boa noite, camaradas, amigos, amigas. Aqui os nossos cumprimentos à mesa desse singelo ato. Nosso presidente aqui do Estado, Carlos Gomide, a nossa presidenta aqui de Curitiba, a nossa querida camarada Elza, o Zequinha, aqui presente, companheiro aqui da nossa direção, o Zeni, representando aqui a nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, nosso Paulo aqui, secretário da Juventude, que, aliás, me impressionou muito essa juventude bastante combativa, dedicada, abnegada e preparada. O que eu vi aqui, fiquei muito impressionado com essa juventude. E isso é o PCdoB, não é? E agradecer também a presença aqui de vocês, ou seja, do presidente do PT, o Enio Berri, que para nós consideramos muito significativa a tua presença aqui, não é? O representante aqui da nossa senadora Glauze, Gleisi. Cláudio, Gleisi complica, né, porra? Da Gleisi Hoffmann, que é o Cláudio, né? E a Kátia, aqui representando o PDT, que também muito nos alegra. O que é que eu poderia dizer aqui para vocês sobre essa comemoração de 92 anos de fundação do Partido Comunista do Brasil? É bom dizer que o Partido Comunista do Brasil é desde a fundação, né? Desde a fundação, Partido Comunista do Brasil. Para nós, a comemoração desses aniversários, nós sempre procuramos situar num determinado momento, num determinado contexto. Porque o partido vara esse período histórico muito longo, um extenso período histórico. Nós estamos caminhando para comemorar, ou já entramos na casa, né, da comemoração dos 100 anos, do 100º aniversário do Partido Comunista do Brasil. Então não é qualquer coisa. É um partido, portanto, que nós consideramos como uma instituição política no Brasil. Atravessamos, portanto, uma trajetória histórica importante, sobretudo considerando o século passado, o século XX, início do século XXI. Por que é que esse partido não desapareceu? Ou seja, não desapareceu porque tem razões objetivas muito fortes e não só subjetivas. Não é só a vontade, a luta pelo grande ideal socialista. Há, sim, uma causa objetiva que leva a isso, que é a própria realidade de uma sociedade capitalista, uma sociedade que tem, portanto, na sua maioria, trabalhadores, e é uma sociedade, portanto, que objetivamente ela almeja uma sociedade nova, diferente, uma sociedade superior à sociedade atual. Isso é um grande anseio, é a consciência histórica, digamos assim, que é objetiva, não é um problema só de eu querer, de vocês aqui presentes quererem, os militantes do PCdoB. Há uma exigência histórica de ter um partido com aliados interessados em transformar a sociedade numa sociedade mais avançada, uma sociedade superior. Apesar dos zigue-zagues na história, a história sempre caminha para frente. Senão a gente tinha ficado no tempo da pedra lascada, né? Ou seja, a história, apesar do zigue-zague, ela caminha para frente. Os 92 anos do nosso partido, ele se situa hoje num contexto que para nós é importante. Ele coincide com o debate que se faz hoje sobre o golpe militar implantado em 1964. Começa a se debater isso pelo Brasil afora, né? O que foi esse golpe? Por que desse golpe?
E nós podemos dizer que o PCdoB, nessa sua trajetória de 92 anos, uma parte significativa da existência, da luta do PCdoB foi nesses 20 anos. Nesses 20 anos. Quando o Enio aqui fala que o PT foi fundado em 1980, o PCdoB já vinha de muito tempo antes. E eu não vou exatamente me estender na história desde a fundação, porque nós consideramos, hoje, o PCdoB com 4 gerações. Nesse período, 4 gerações. Então, é uma história que se desenvolve, ou seja, 4 gerações considerando a geração atual. E os 20 anos de regime militar, o PCdoB teve um papel muito importante. Eu considero, inclusive, um papel protagonista do PCdoB. Porque o golpe, ele foi, digamos assim, deflagrado para conter um grande ascenso democrático, progressista e popular no início da década de 60. A luta pelas reformas de base, que, aliás, muitas das reformas de base que se lutavam naquele período, está presente e é atual. Por exemplo, reforma urbana, reforma agrária, nem se fala, reforma financeira, contra a remessa de lucro, pelo controle da remessa de lucro das grandes multinacionais, tudo isso era bandeira desse período, não é? Ou seja, a classe dominante não admitia isso. E a classe dominante, em conluio com o governo dos Estados Unidos, perpetraram o golpe, um golpe preparado. Hoje a documentação é vasta para mostrar exatamente o papel da interferência direta do governo americano, do imperialismo dos Estados Unidos, para exatamente fabricar esse golpe. Aliás, eles vinham fazendo isso em toda a América Latina, fabricando o golpe, moldando esses golpes. Foi um período da nossa história importante, nós fomos dos primeiros. Dos primeiros. Olha, então veio para barrar esse ascenso democrático e popular. Foi para isso. 20 anos exatamente se sucedeu, e o nosso partido disse logo no começo, esse golpe veio para ficar muito tempo, porque tinha gente que tinha ilusões. Não, isso logo vai ser derrotado, isso não vai se sustentar. Mas o PCdoB, desde o começo, quis dizer, não, esse golpe veio para ficar e pode ficar muito tempo. De fato, foram 2 décadas, não é verdade? E nós procuramos nos orientar, o PCdoB, com uma máxima, digamos assim, que era o seguinte: era preciso unir o máximo da nação para isolar o regime militar. Numa conclamação, logo no início do golpe, um documento muito conhecido do PCdoB na época, que era União dos Brasileiros. Olha bem, União dos Brasileiros. Então era uma união ampla contra a ditadura, contra a neocolonização, contra a crise, exatamente para você defender o nosso país do arbítrio, da exceção, do autoritarismo e da ditadura. Numa tentativa de que, nesse momento, a gente tinha que ter essa visão de unir o máximo de força. Porque alguns achavam que o PCdoB, por ter a visão de que, não, era radicalizar, então era sempre forças muito mais de esquerda para combater o regime. Não. Desde o primeiro momento, a nossa compreensão é que, se não juntasse uma parcela significativa da nação para isolar o regime militar, nós não seríamos vencedores. Essa foi a compreensão do PCdoB. E, para isso, utilizando todas as formas de luta possíveis. Essa foi a orientação do PCdoB. Está aí os documentos para exatamente demonstrar isso. Até mesmo a luta armada foi deflagrada com a seguinte bandeira: a resistência armada do Araguaia, a defesa dos direitos do povo do interior. Essa era a bandeira da guerrilha, porque era um povo abandonado,
um povo muito sacrificado, em que você se implantou numa região, porque já vinha se integrando a esse povo, para a defesa dos seus interesses, dos seus anseios. Então a guerrilha tinha essa bandeira, que alguns diziam, a ditadura dizia que era para implantar o comunismo no Brasil, para jogar o povo contra nós. Então era sempre uma bandeira ampla. Foi sempre assim que o PCdoB atuou. Levando em conta, portanto, a radicalização do autoritarismo, a correlação de forças e o nível da oposição. Essa foi sempre a nossa referência. Ou seja, o PCdoB não foi uma força aventureira, não foi uma força desastrada, estúpida, pelo contrário. É tanto que ele, apesar da gente, do nosso partido, ter pago com muito sacrifício toda essa luta, centenas de comunistas foram assassinados, dirigentes e militantes, nós perdemos quadros dos mais destacados da direção do nosso partido, pessoas de origem operária que se transformaram em pessoas muito capazes, como Daniele, Guilhardini, que eram operários que transformaram praticamente em intelectuais, ou seja, dominando a teoria, o conhecimento, foram assassinados barbaramente, assassinado na tortura, ou seja, pagamos exatamente com a vida. Isso é o PCdoB, essa foi a trajetória do PCdoB nesses 20 anos. E se a gente vai um pouco mais atrás, logo no segundo pós-guerra, que com o avanço da democracia no mundo, a derrota do nazifascismo, nós conseguimos uma fresta de liberdade aqui de o quê? Não chegou a 2 anos, mas eles vieram logo e caçaram o mandato dos deputados e do senador do partido na Constituinte de 46. E que agora nós estamos exatamente devolvendo simbolicamente esses mandatos. A Jandira Fegali, nossa líder na Câmara dos Deputados, realizou no Rio de Janeiro, na segunda-feira, porque era lá que foi a Constituinte de 46, que hoje é a Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, exatamente, simbolicamente, a devolução desses mandatos que já tinha sido feito em Brasília. Ou seja, essa foi sempre a atividade do PCdoB. Eu sempre tenho dito que é uma espécie de termômetro, o PCdoB, para medir o grau de liberdade e de democracia no país. Ou seja, quando o PCdoB consegue a legalidade é porque começa a florescer a democracia. Quando o PCdoB vai para a clandestinidade, é exatamente porque não existe mais democracia, as restrições são muito grandes, etc. Então tem sido um termômetro o PCdoB nessa história política brasileira. Então, essa fase da ditadura militar de 64, nós tivemos essa orientação de juntar o máximo da nação para derrotar os militares.